Minutos com Jesus. Obrigado pela sua presença. Vamos chamar logo este Jesus na sua divina vontade que venha nos preparar, preparando nosso corpo, alma e espírito para acolher a sua palavra, a sua orientação, o seu chamado, a sua correção. Jesus não nos chama a escutá-lo por nada. Ele sempre quer nos salvar. E esta salvação começa através do nosso sim. Nestes minutos, nós estamos dando sim ao Senhor e parando de fazer, tantas atividades, às vezes, que não tem tanta importância e dando a importância necessária, porque Jesus nos chama. E chama de diversas maneiras. No caso aqui, através de um áudio. Então, hoje a palavra que nós vamos meditar é Apocalipse 3, de 14 a 22, que o próprio Senhor nos deu no dia de hoje, na oração das 3 horas da tarde. Tenho o hábito de sempre pegar a palavra que estou estudando. No caso aqui, eu estou estudando Apocalipse. Então, a palavra que caiu no dia de hoje foi esta aí. E sempre o Senhor fala. O Senhor não fala por falar. Nós falamos por falar, mas o Senhor não. Então, ele está nos dizendo o quê? Mensagem a Laodiceia, que é uma das igrejas, das 7 igrejas que o Apocalipse menciona aqui. Então, vamos ver. O que o Senhor quer nos dizer? Isso está direcionado para nós. Vamos situar um pouco essa cidade, A igreja em Laodiceia é citada em Apocalipse e na carta de Paulo aos Colossenses. As cidades de Laodiceia, Colossos e Hierápolis ficavam no vale do rio Liço, na Ásia Menor. E esta cidade, antigamente, era conhecida por suas águas. A água da cidade de Laodiceia, ela vinha de aquedutos das fontes termais ao sul desta cidade. Até chegar lá, nessa cidade, vinha de outras, Até chegar a Laodiceia, a água ficava morna. Então, esta qualidade desta água não era boa. E a cidade ganhou esta reputação de ter água potável, mas, infelizmente, a água não era boa, não era bebível. Quando as pessoas se utilizavam delas, se sentiam mal, tinham ânsias de vômito. Então, Jesus faz uma analogia, uma comparação, e mostra que ele queria vomitar a igreja de Laodiceia. E aí nós vamos ler por quê. Esta cidade era conhecida como um centro bancário. A região produzia lã de qualidade, uma lã, e tinha um tipo de colírio para os olhos. Então era uma cidade, vamos dizer assim, bem situada, rica. Vamos ouvir. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: eis o que diz o Amém. O Amém. Aquele que é a autoridade absoluta. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras. Então vamos parar aqui. O Senhor hoje fala para nós: eu conheço as tuas obras. E aí a gente se pergunta: são obras de justiça? São obras boas? São obras menos boas? São obras injustas? Quais são as minhas obras? Então vamos aqui. E aí continuamos. Aconselho-te que compres de mim ouro provado ao fogo para ficares rico, roupas alvas para te vestires, a fim de que não apareça a vergonha de tua nudez, um colírio para ungir os olhos, de modo que possas ver claro. Eu repreendo e castigo aqueles que amo. Reanima, pois, o teu zelo e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearemos, e eu com ele e ele comigo.
Ao vencedor, concederei assentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aí a gente vê o que Jesus quer nos dizer hoje. Para nós. Isto aconteceu tantos anos, tempos atrás. Mas está acontecendo conosco. Se o Senhor está nos chamando, é porque Ele quer nos orientar. Conheço as tuas obras. Ou seja, Deus conhece a nossa intimidade, o nosso íntimo. Ele anda, né, como Senhor. Ele é Senhor dos senhores. E nós que nos dizemos discípulos seus, filhos seus, precisamos estar atentos para o que o Senhor nos diz. E ele vem dizer, mas como és morno, nem frio, nem quente, vou vomitar-te. Olha aí. Nós percebemos no contexto, né, do texto, que essas cidades, as águas dessas cidades que eu coloquei, por exemplo, Hierápolis, ela tinha águas termais que ajudavam nos problemas de saúde. As águas de Colosso, que era outra cidade, eram boas para beber. Mas as águas de Laodiceia basicamente não serviam para nada. Só davam ânsia de vômito. Então, o que nós estamos produzindo? Quais são as águas que estão correndo na nossa cidade e alimentando outros? Vamos dizer, o que está saindo de mim? Desta fonte. Que água? É uma água fria? É uma água quente? É uma água própria para beber? Para que outros venham se saciar da fome, da sede, mais basicamente? Pois dizes, olha qual foi o pecado aqui dessa igreja. Né? Qual foi o pecado? Ela diz assim, sou rico, faço bons negócios, de nada necessito. E não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Olha o que Jesus fala. A autossuficiência a falta de confiança em Deus, era o que fazia com que o Senhor chamasse a atenção desta igreja. Não foram outros pecados, como pecados de imoralidade, pecados contra a doutrina, pecados contra a fé. Não. Mas foi o quê? Era uma cidade rica, forte, consequentemente a igreja também. E foi criticada por quê? Porque o orgulho, a autossuficiência, tinha o quê? Se superado. Exaltou-se ao invés de humilhar-se diante de Deus. E aí, Jesus vem e nos diz para nós hoje. Não foi para essa igreja. Essa igreja, vamos dizer assim, já passou, está no passado. Foi um fato que aconteceu. Mas aqui no momento, é para nós. O Senhor está dizendo, tu pensas que tu estás caminhando na minha luz e não estás. Estás se desviando. Tua humildade eu não estou vendo. Estou vendo teu orgulho, tua autossuficiência. Misericórdia, meu Deus. Tem misericórdia de nós. E ele vem e nos diz, né? E nos chama a atenção. E ele diz, o problema é que essa cidade esqueceu de mim. Começa a esquecer de mim. Começa a confiar em quê? Em si mesmo. E o Senhor nos dá um conselho. 3 conselhos o Senhor nos dá. Primeiro, né? Que compres de mim ouro provado ao fogo para ficares rico. Ou seja,
Nós estamos, às vezes, pensando, eu conheço mais Deus do que outros irmãos. Eu sei mais. Eu sou melhor. Misericórdia, meu Deus. Então, essa verdadeira riqueza que Deus quer que nos habite é a riqueza espiritual e não a material. E esta riqueza espiritual vem de quem? Do ouro, da prata, das pedras preciosas? Não, vem de Deus. Ele oferece o ouro puro, refinado pelo fogo. A sua palavra, encarnada, Ele mesmo. Será que a gente está dando esse valor? Ou a gente está mais voltada para que as coisas caminhem, mas caminhem do nosso jeito? A gente está querendo um Senhor onde esse Senhor esteja a nosso serviço, nos dê coisas. E a nossa preocupação não é tanto com o espiritual, mas com o material. Ou seja, correr atrás de Jesus para comer mais pão. Olha a multiplicação dos pães. Muitos que começaram a seguir Jesus não foi pelo milagre que viram, mas porque se saciaram, mataram a fome. Vocês não estão aqui por mim, pela minha doutrina, para serem salvos. Vocês estão aqui porque comeram, se saciaram. Roupas alvas para ti vestires, a fim de que não apareça a vergonha de tua nudez. A cidade que nós estamos vendo aqui, de Laodiceia, era conhecida pela fabricação de lã e também por um tipo de colírio para os olhos. Está vendo? E aí o Senhor está dizendo, olha aí, primeira coisa, tá? Busque o espiritual mais que o material. Segundo, suas roupas precisam estar alvas. A confissão, estarmos diante de Deus na verdade e não nus. Me lembrou aquela historinha, agora a autora eu não me lembro, que o menino, né, todo mundo tinha um reino onde o rei, no final, né, foi preparado para o rei, os costureiros chegaram, prepararam para o rei uma roupa especial, com tecido especial, com uma linha especial, era transparente esta roupa. E o rei ia fazer este desfile, né, pelo seu reino com esta roupa. Ia visitar as cidades com esta roupa. E nesta visita, a multidão toda espantada, olha o manto do rei, olha o vestido do rei, que maravilha, que coisa maravilhosa, que coisa grandiosa. Tinha um menininho, uma criança, a inocência, né? A pureza. Olha para o rei naquela multidão e grita, o rei está nu. Entenderam? Aí mostra o quê? É preciso a gente viver na verdade. Não adianta, toda a multidão está dizendo, está vestido, está vestido. E quando, no final da história, descobriu o quê? Que realmente o rei estava nu, que não existia esta roupa transparente, esta roupa real, que os costureiros não eram verdadeiros costureiros. E o que a gente pode tirar disso tudo, gente? É que o fogo purifica o ouro. O ouro, às vezes, tem alguma impureza, então é passado pelo fogo. Quando passa pelo fogo, ele fica ouro puro. É isso que Deus quer. Que sejamos o quê? Ouro puro. Nossas vestes sejam lavadas, estejam puras, estejam na justiça de Deus. Então, longe de nós o pecado. Temos que nos purificar. E um colírio para ungir os olhos, de modo que possas ver claro. Ó. Então, nós estamos, às vezes, enxergando, mas não tão claramente. E esta cidade tinha vamos dizer assim, era conhecida por este colírio. Um colírio. Produtora de um colírio. Quando os nossos olhos não estão vendo claramente, não estão vendo precisamente, todo o corpo sofre. Porque a palavra diz, se teus olhos são sãos, todo o seu corpo será são. Se seus olhos são doentes, todo o seu corpo será doente. Perecerá.
Então, como estão os nossos olhos? Em que nós estamos fixando nossos olhos? Em Deus? No céu? Nas suas palavras? Nas suas orientações? Ou nas coisas do mundo? Que nos desviam, que nos esfriam, que nos tornam mornos. Nem quente, nem frio. Morno. O morno é vomitado. Tenta beber uma água morna. Né? Levanta de manhã e tenta beber uma água morna. Eu repreendo e castigo aqueles que amo. Então, por que Deus está nos falando isso? Porque a correção que vem de Deus é uma manifestação de quê? De amor. E nós, como filhos, devemos aceitar a disciplina. Porque a disciplina nos leva à obediência, ao arrependimento, à plena comunhão com Deus. Olha uma cidade, né? Quando está à luz de Cristo, quantos benefícios essa cidade mesmo, ou nossa cidade interna, quando nós estamos obedientes à vontade do Senhor. Como esta cidade progride, como cresce, como tem bênçãos, como tem livramentos. O Senhor diz a Luísa Picarreta, esta serva de Deus, que onde fossem rezadas as horas da paixão, muitos livramentos ocorreriam naquelas cidades, naqueles países, naquelas localidades. Por quê? Porque a mão de Deus estava ali, a misericórdia do Senhor. Eu repreendo e castigo aqueles que amo. Olha, reanima, pois, o teu zelo e arrepende-te. Ou seja, volta. Volta. Volta ao primeiro amor, volta ao zelo a Deus, se arrependa. Não continue encegueirada por caminhos que vão te levar à ruína. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearemos, eu com ele e ele comigo. Está vendo? Se o Senhor bate a nossa porta e nós fechamos, ele vai continuar nos chamando. Deus não vai, vamos dizer assim, deixar de nos amar. Ele vai continuar nos amando, nos chamando. Mas o homem tem um livre-arbítrio. Ele pode dizer sim para Deus ou pode dizer não. Eu não quero. Depende de cada um de nós. Hoje o Senhor está nos chamando, nos fazendo essa advertência. Se você abrir, eu entrarei na sua casa interior, cearemos juntos, eu contigo e você comigo. Porque eu posso estar sentada numa mesa, comendo junto com outra pessoa, mas não comungo com essa pessoa. Ou seja, não tem unidade, não tem comunhão de pensamentos, unidade de pensamentos. Os meus pensamentos são diferentes dos seus. Eu posso estar na mesma mesa. Aqui o Senhor fala bem claro. Eu entro na tua casa, vamos cear, eu com você e você comigo. Porque eu posso estar comendo, mas eu não estou contigo e nem você comigo. Então, entrarei. Ambas as figuras mostram. Eu entrarei e cearei. Aí. Eu entrarei e cearei. Não basta só entrar. É preciso cear. A mesa é esse encontro, onde nós vamos o quê? Contar a nossa vida, brincar, chorar, fala de tudo. Na mesa a gente fala, a gente se abre. E aí o Senhor continua: ao vencedor concederei assentar-se comigo em meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Olha aí, os vencedores terão o privilégio de conquistar o reino de Deus. Os orgulhosos, os autossuficientes, acham que não vão precisar da ajuda do Senhor. Não necessariamente eles teriam que ser obedientes ao Pai, como foi Jesus. E se quem vê o Pai, quem vê Jesus, vê o Pai, e estamos vendo a figura de Deus, de Jesus que se encarna, se nós não obedecemos a Jesus, nós estaremos obedecendo ao Pai? Não. E no final diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus bate e chama.
E ele quer ser atendido, ele quer ser acolhido. Mas vai depender de cada um de nós. Então o Senhor nos fez esse alerta nestes minutos com Jesus. Vamos pedir perdão. Meu Deus, dai-nos a graça de voltar. Dai-nos a graça de sermos obedientes. Dai-nos a graça de sermos humildes. Não queremos ser orgulhosos, autossuficientes, por termos bens, por termos, vamos dizer, abundância. Essa cidade tinha coisas bem, vamos dizer assim, em destaque. Era um centro bancário, tinha produção de lã, tinha um colírio para os olhos, ou seja, tinha uma estrutura que favorecia o crescimento econômico. Mas, se nós estamos longe de Deus, de nada adianta o nosso ter. Nós precisamos ser. A paz de Jesus e o amor infinito de Maria. Fiat.